microfone do Gustavo ainda tá aberto, pessoal. Se puderem fechar. Isso, excelente. Pode sim, Everlene. Bom dia. Sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube, no endereço www.youtube.com/rimdias. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência são relativas às perspectivas de negócio da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras que constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado, bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência trimestral. Vamos aos destaques, mas antes disso eu gostaria de iniciar agradecendo ao nosso time pelo esforço, comprometimento e pelas entregas realizadas ao longo desses últimos trimestres, né? Tem sido trabalho árduo, porém com o esforço de todos a companhia tem conseguido navegar, diria que com maestria, nesse mar revolto, né? Nesses momentos difíceis como o que estamos vivendo atualmente, tá? Bom, vamos lá, Fábio, por favor, passa para o segundo slide. Eu vou começar com destaques, na sequência eu vou passar a palavra para o Fábio, entrar um pouco mais no detalhe, e no final nós voltamos para a sessão de Q&A.
Nós estamos com a dificuldade aqui de botar o material. Só um segundo, pessoal. Já iniciamos. Bom, vamos lá. Estamos aqui na página 3. Começamos com os destaques. O primeiro deles é uma receita líquida no segundo trimestre de 22 de 2,5 bilhões, recorde da companhia, recorde trimestral. As nossas despesas gerais, administrativas e com vendas ficaram abaixo dos 20% da receita líquida, também uma mensagem importante para o mercado, no sentido de que a companhia tem conseguido manter os níveis, as suas despesas, níveis controláveis, menores também níveis da história M. Dias Branco. Nosso EBITDA nesse segundo trimestre foi de 357 milhões, comparado com a mesma performance do anterior. Isso representa o dobro de EBITDA em relação ao segundo T de 21. Nossa margem EBITDA fechou o trimestre foi uma margem de 14,3%, quase 6 pontos percentuais maior do que o mesmo período do ano passado. Neste trimestre, também é importante destacar a aquisição da Jasmine. Estamos só esperando o ok final do CAD para a conclusão da operação. Estamos super otimistas que esse ok final deverá acontecer até o final agora do mês de agosto. Fizemos uma aliança estratégica também importante para a geração de energia limpa, eólica, devidamente certificada. Essa aliança vai representar 50% da nossa necessidade de energia, vai ser de uma fonte eólica limpa. Essa parceria vai também gerar uma redução do custo de energia elétrica, redução média de aproximadamente 4 milhões por ano, e um investimento pago aí com payback de próximo de 3 anos. Então, também foi um deal muito importante para a M. Dias. E o terceiro aspecto que a gente vai entrar mais no detalhe na frente é o lançamento do projeto Simplifique, onde nós estaremos junto com alguns consultores simplificando os processos, revisando os processos de todas as áreas da companhia, e vai culminar com a mudança do nosso sistema. Atualmente temos um sistema bastante antigo, que precisava de modernização há bastante tempo, e agora decidimos fazer a migração também do nosso RP atual para o RP da SAP. Nesse trimestre, nós fomos destaques no quesito ESG, tanto na publicação da Exame, Melhores do ESG 2022, como também passamos a fazer parte do Teva, que é um ETF criado lá em março de 22, gerido pelo Banco Safra, onde entram companhias companhias que têm presenças de mulheres no conselho, diretorias, nos comitês de empresas de capital aberto. Então, isso é muito importante porque mostra um alinhamento com aquele nosso compromisso divulgado nos últimos trimestres, onde a gente definiu que nós teremos 40% de mulheres na liderança da companhia até 2030, junto com outros compromissos ligados à questão do ESG, e que vamos relembrar alguns no final da apresentação. Relembrando aqui nossa estratégia, né? O primeiro pilar de crescimento é crescer nos negócios atuais, protegendo a área que nós temos uma participação de mercado mais relevante, que é ali Norte e Nordeste, que nós chamamos de área de defesa, e crescer para a área de ataque, que corresponde a Sul, Sudeste, Centro-Oeste, mas não é só vendendo mais, é vendendo melhor, no canal certo, com mais rentabilidade, com portfólio adequado, que está em curso. Vamos apresentar também mais na frente o resultado de cada uma dessas duas áreas. O segundo pilar é a internacionalização da companhia. Começamos com
o processo de exportação, já estamos exportando para mais de 40 países, é uma área que tem crescido bastante. Em algum momento, deveremos avançar nesse pilar através de M&A ou até mesmo de greenfields. E o terceiro pilar, que é a entrada de outras categorias. Essa entrada de outras categorias pode acontecer através de P&D, como a gente tem feito recentemente, lançando, por exemplo, os snacks de batata da Piraquê, como também através de aquisição, como vocês viram as duas últimas aquisições nos últimos 8 meses. A primeira foi a Latinex, com marcas importantes como Fit Food, Fronteira, Smart de temperos, e também a última aquisição da Jasmine, uma companhia focada no mercado de saudabilidade, líder na categoria de cookies integrais, líder na categoria de granolas, e que, uma vez plugada na nossa rede, a gente entende que dá para ter uma escala ainda bem maior e que a gente consiga transformar essa companhia numa companhia também bem maior, assim como nós fizemos com a marca Piraquê. Isso tudo suportado por um programa importante de produtividade e eficiência que começou em 2019 com o Multiplique, que depois passou por um programa de reestruturação organizacional e agora termina com a revisão integral de todos os processos da companhia, com o intuito de simplificá-los e mudança do RP, nos dando mais robustez e segurança na operação do dia a dia. Lembrando, como eu falei no slide anterior, né, a marca Piraquê, a gente está trazendo um retrato de como anda as operações da Piraquê. Quando a gente olha para a receita, nós crescemos 44% tri contra tri. Já temos uma penetração nos lares brasileiros de 25%, um crescimento na área de defesa de 87%. Lembrando que a marca Piraquê é uma marca muito conhecida, com penetração muito grande ali no estado do Rio de Janeiro, uma marca, diria que carioca, e que após a aquisição da M. Dias, ali em 2018, o trabalho foi o trabalho de desconcentração das vendas no Rio de Janeiro e crescendo em outros estados, levando para o Brasil inteiro, começando com os estados adjacentes, ali Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Espírito Santo, e depois escalando tanto para o sul, centro-oeste, norte e nordeste do país. A área de defesa, lembrando, norte e nordeste, uma área que nós tínhamos pouca presença da marca Piraquê, e agora é uma marca que está com uma presença bastante relevante em todos os pontos de vendas do Nordeste. Daí o crescimento de 87%. Também é uma marca que tem sido foco da área de exportação, porque é uma marca premium, com muita agregação de valor, margens bem superiores à margem média da companhia, e tem sido também foco de exportação, principalmente aqui para o Cone Sul. Estamos falando de, basicamente, Uruguai, Paraguai, Argentina, onde já existe bastante relevância no mercado desses três países. Continuamos investindo na marca, tanto em campanhas publicitárias, mas também em formação em outras regiões, além do Rio de Janeiro, mas também através de investimento em lançamentos, né? Que é um exemplo do duplo maltado, que nós lançamos em parceria com o Zeca Pagodinho, e essa linha de maltado, que sempre foi um best-seller da marca Piraquê, deverá crescer, né? Essa família. Temos mais, acho que 8 SKUs a serem lançados esse ano, ainda nesse semestre agora que está por vir. Então, é importante destacar que essa marca de 2018 para cá cresceu aproximadamente em faturamento 4 vezes, ou seja, isso mostra a capacidade da M. Dias de escalar companhias adquiridas usando toda a sua redistribuição através de 32 CDs, né, centros de distribuição, mais muita sinergia com as suas
15 plantas, unidades produtivas e toda a sua força de vendas e trade marketing. Além da Piraquê, a gente tem dado um destaque também para a Latinex, foi uma aquisição recente. Adquirimos a Latinex em outubro, fechamento ali no comecinho de novembro. De lá para cá, ela já cresceu 195% através da nossa redistribuição, do nosso time comercial. Então, a companhia continua muito otimista, esperançosa com o que pode ser feito com todas essas 5 marcas da Latinex, né? Fit Food, Smart, Fronteira, a Tyros e a Taste & Co. Nós aumentamos, que é fruto desse aumento de receita, 234% o número de PDVs que a companhia tinha quando nós comparamos com o que ela tem agora. Entramos em redes importantes, usando, obviamente, a força da M. Dias Branco, a exemplo do Atacadão, Carrefour, o Big, e assim a gente entende que será feito também assim que nós fizermos o closing da Jasmine, é o que nós pretendemos fazer com a nossa capacidade de distribuição brasileira. Eu vou passar agora para o Fábio Cefaly, ele dá continuidade aqui para os resultados, entrando um pouco mais no detalhe dos resultados desse trimestre, a gente volta no final para a sessão de Q&A. Muito obrigado a todos. Fábio, por favor. Gustavo, obrigado e bom dia a todos. Eu vou entrar agora nos detalhes dos resultados e, na sequência, a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Vamos começar com a receita e o... Pode ir? Vamos começar passando pela receita e pelo market share. Começando aqui pela receita, tivemos 2,5 bilhões de receita líquida no trimestre, com um crescimento sequencial dos volumes e o aumento gradual dos preços, que é o que nós observamos aqui nos gráficos. 26% de crescimento ano contra ano, de 1.900 para 2.497 milhões no trimestre, e no acumulado do ano, crescimento de 27%, totalizando 4,4 bilhões de reais no primeiro semestre. Os volumes apresentaram uma queda ano contra ano de 7%, e no acumulado uma leve queda de 2%, enquanto que o preço médio subiu 36% entre o 2T21 e o 2T22, foi um aumento gradual ao longo desses trimestres, e no acumulado nós encerramos com um crescimento de 29% do preço médio. Indo agora no detalhe dessa visão de receita, primeiro com a visão ano contra ano, do 2T21 para o 2T22, começando aqui no lado direito do slide, nós observamos um crescimento de 2 dígitos do preço médio em todas as categorias, biscoitos, massas, farinha e farelo, margarinas e gorduras e outros. Os volumes apresentaram uma queda, 4,6% em biscoitos, e tivemos um aumento de 12,2% na categoria de outros, né? Enquanto que a receita teve um crescimento de 2 dígitos altos em todas as categorias, né? Então, aqui é importante fazer alguns destaques: o bom desempenho da nossa categoria de biscoitos, que representa metade das nossas vendas, e é onde nós temos os preços mais elevados e as margens mais altas. E o outro destaque é a categoria de outros, que combina aqui uma série de categorias, snacks, bolos, bolinhos, e mais recentemente a aquisição da Latinex, né? Então é importante destacar o forte aumento de preço médio, 58% ano contra ano, e o forte crescimento de receita, 77%, o que está totalmente alinhado com o que o Gustavo comentou
na seção aqui da estratégia, que nós estamos olhando oportunidades em outras categorias e mais recentemente fizemos a aquisição da Latinex, que já está consolidada nos nossos números, e a aquisição da Jasmine, que nós temos expectativa de fechar a transação até o final desse mês. Na visão TRI contra TRI, num cenário de custos ainda elevados, nós conseguimos aumentar os preços em 18,7% do primeiro TRI para o segundo trimestre, um aumento de dois dígitos nas 3 principais categorias, biscoitos, massas e farinha e farelo, e na categoria de outros também com um aumento de 13%. Né? Uma recuperação dos volumes nas 3 principais categorias, uma leve queda em margarinas e gorduras e crescimento de receita em todas as categorias. Destaque aqui de novo para a categoria de biscoitos, que cresceu quase 40% TRI contra TRI. Na visão acumulada, temos um crescimento de 2 dígitos de preço médio em todas as categorias e a receita também com crescimento forte de 2 dígitos. É sempre importante destacar a contribuição da inovação, nós sempre focamos na categoria de biscoitos, que é onde temos mais lançamentos. Do primeiro TRI para o segundo trimestre, tivemos um aumento de 20% na receita, que é resultado dos produtos lançados nos últimos 24 meses, com crescimento também ano contra ano, né? Resultado um pouco menor do que o 3T e o 4T 21, porque sempre tem uma sazonalidade aqui, os lançamentos acabam ficando mais concentrados no segundo semestre do ano. O preço médio segue num crescimento gradual, encerrando o 2T com R$1 por quilo, aqui é a receita líquida dividida pelos volumes vendidos, de R$6. Parte desse aumento vem dos reajustes, mas uma outra parte importante também da inovação e do mix, e aqui nós trazemos alguns exemplos, né? O mais recente aqui, um Choco Wafer na marca Amore, com R$1 por quilo de 28, bem acima do R$1 por quilo médio da M. Dias. Tivemos um crescimento tanto no acumulado do ano, quanto no trimestre, ano contra ano, de 2 dígitos nas 2 áreas de ataque. Defesa, que representa as regiões Norte e Nordeste, na área de ataque, o Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste. Mantivemos os investimentos em marketing para fortalecer os lançamentos, para a construção de marca, e os destaques nesse TRI ficaram nas marcas Richester, com o espaço Bora Experimentar em Fortaleza, e uma série de iniciativas na marca Vitarella, que é a nossa principal marca no resultado consolidado da M. Dias, e também na categoria de biscoitos. Retomamos a participação em importantes feiras de alimentos. Na APAS, nosso stand ficou em segundo lugar no stand Megaporte, né? Então, reconhecimento importante de todo o esforço aqui da empresa, especialmente dos times de marketing comercial, que se dedicaram muito na construção e na execução desse evento, na Naturaltech, que é uma feira importante de produtos naturais, na FIPAM, que é uma feira muito importante em panificação e confeitaria, lembrando que nós temos uma categoria importante aqui, que é de farinha e farelo, né, que conversa muito com os produtos que estavam nessa feira, e retomamos também a nossa participação em feiras fora do Brasil, como dando aqui só um exemplo da World Private Label. O e-commerce, que é um canal novo para a M. Dias, que nós iniciamos as vendas online em 2020, é um canal que tem apresentado um crescimento bastante acentuado. Ano contra ano, tivemos um crescimento de 64%, fazendo novas alianças e investindo nas lojas oficiais que têm os produtos da M. Dias Branco. Agora eu vou entrar aqui na seção de market share, começando pelas categorias de massas e farinha de trigo doméstica. Na categoria de massas, tivemos um crescimento de share TRI contra TRI, o que mostra que também uma evolução positiva do share desde o terceiro trimestre de 2021, ou seja,
uma recuperação de share gradual e consistente. Em farinha de trigo, encerramos o trimestre com uma participação de mercado Brasil, volume de 9,2%, quase o dobro do que nós tivemos no segundo T21. Aqui, isso representa uma série de iniciativas, mas principalmente o aumento do volume vendido na região de ataque, que é um mercado novo para M. Dias nessa categoria. Na categoria de biscoitos, tivemos uma retração de share do primeiro TRI para o segundo trimestre. Aqui é importante a gente destacar 2 pontos que nos ajudam a entender essa retração. Primeiro, é que com relação ao reajuste de preço, né? É normal, quando a gente coloca preço, pode ter algum efeito nos volumes. O que nós observamos nesse trimestre é que, de forma geral, o mercado inteiro colocou preço, fez reajustes à luz de um cenário ainda de custos elevados. A M. Dias colocou um pouco mais, e isso acabou contribuindo para uma retração de market share. A segunda questão aqui é que nós fizemos o ajuste de tamanho de embalagem para alguns itens em biscoitos, e aqui nós damos 2 exemplos, Cream Cracker e Maria Maizena, da embalagem de 400 gramas para 350. Esse processo, essa transição aconteceu ao longo do segundo trimestre, e é normal também você ter a empresa ter um impacto desfavorável nos volumes no momento dessa transição, que é o que nós mostramos aqui nesses 2 gráficos. Eu vou aqui usar como exemplo Maria Maizena, e aqui a gente mostra as curvas com as vendas em unidades. Então, as vendas em unidades da embalagem maior foi diminuindo ao longo do trimestre, enquanto que as vendas em unidades da embalagem menor foi aumentando. Então, isso aqui acaba acarretando numa situação desfavorável temporária para os volumes, que tem um impacto também em market share. As exportações mantêm um ritmo muito bom de receita líquida. Encerramos o TRI com 40 milhões de reais, 24% acima do trimestre passado, e praticamente o mesmo patamar que nós tivemos no segundo TRI de 2021. Então, saindo agora de receita e market share e entrando em custos e despesas. Tivemos uma recuperação forte da margem bruta nesse TRI, em função do aumento do preço médio, e aqui, assim, aumento de preço médio não é só repasse de preço, mas envolve o ajuste feito nas embalagens, mix, os lançamentos, as aquisições. Aqui a gente tem um conjunto de alavancas que permitiram o aumento gradual do preço médio e, consequentemente, a contribuição positiva nas nossas margens. E também os custos das commodities, que para M. Dias ficaram abaixo dos praticados pelo mercado. A combinação desses 2 elementos elevou a nossa margem bruta de 26% no primeiro TRI para 34%, que também foi acima dos 27,8% registrados no ano passado. E no acumulado, a nossa margem bruta também aumentou de 27% para 30,8%. E aqui, só para exemplificar o que eu comentei no slide anterior, com relação a custos abaixo dos praticados pelo mercado, aqui falando sobre as commodities, o que foi fruto da gestão de compras, estoques e da política de hedge. Lembrando que a política de hedge foi lançada em julho de 2020, logo após a aprovação no Conselho. Então, o que esses 2 gráficos aqui apresentam, à esquerda o trigo e à direita o óleo de palma, a linha vermelha são os preços praticados pelo mercado e a linha azul é o custo médio no estoque da M. Dias. Então, o trigo, começando pelo trigo, o trigo subiu ao longo desses meses, aqui esse gráfico está em mês, né, de janeiro a junho, o nosso custo também subiu, mas em função de toda essa gestão, nós conseguimos controlar os custos e trabalhar aqui com um gap favorável contra os custos praticados pelo mercado. E a mesma coisa para o óleo de palma. Em trigo, a gente ficou aqui no último mês 22% abaixo, e em óleo de palma, 12% abaixo. As despesas, como o Gustavo também já colocou no início da apresentação,
resultado de todos os projetos que foram realizados desde 2019, nós conseguimos reduzir estruturalmente o nível de SG&A da M. Dias Branco e encerramos o segundo trimestre com 19,8% e o primeiro semestre com 20,7%. O EBITDA dobrou com relação ao 2T21, encerrando esse período com 357 milhões e uma margem de 14,3%, que já se aproxima do nosso patamar histórico. E no acumulado do ano, também uma expansão de EBITDA nominal e margem de 10,2%, acima dos 6,2% do ano passado. O lucro líquido acompanhou a tendência do EBITDA, encerramos o TRI com 233 milhões, mais do que o 2T21, e margem líquida de 9,4%, com crescimento nominal e margem também no acumulado do ano. Indo agora para a geração de caixa, dívida e investimentos. Começar aqui pelo caixa, nós tivemos um consumo operacional de caixa de 70 milhões de reais, que é explicado por uma variável, que são os estoques, né? Buscando custos competitivos versus o mercado e melhoria nos níveis de serviço, nós aumentamos o nosso nível de cobertura de estoque no segundo trimestre, o que levou a um aumento nominal de 560 milhões, comparando o primeiro TRI 22 com o 2T 22. Então, tivemos aumento de matéria-prima, produtos acabados e outros. Outros a gente tem aqui, por exemplo, embalagens, importações e andamentos e outros materiais. Então, se não fosse pelo aumento do nível de estoques, nós teríamos gerado algumas centenas de milhões de reais em caixa. Mas esse aumento conversa com uma estratégia de entrarmos no terceiro TRI com custos competitivos. Os investimentos, tanto no trimestre, na visão trimestral, quanto no acumulado do ano, subiram aqui cerca de 25%, com destaque para o programa Simplifique, que já foi explicado pelo Gustavo no início do call, com destaque aqui para a transformação digital. A alavancagem desse trimestre foi de 1,3, aqui é a alavancagem medida dívida líquida pelo EBITDA, abaixo da alavancagem do primeiro trimestre e acima da alavancagem do 2T21. Esse aumento de alavancagem ano contra ano é explicado por dois fatores. O primeiro é que no primeiro TRI de 2022 nós tivemos o pagamento do JCP extraordinário de 588 milhões de reais, e o segundo fator é o aumento do nível dos estoques no segundo TRI. E mantemos pelo quarto ano consecutivo, o rating AAA, perspectiva estável, reafirmado pela Fitch, que é o rating mais alto da Fitch. Indo agora para o último capítulo de ESG, aqui em linha com a estratégia de ESG que foi divulgada recentemente, e nós assinamos também alguns compromissos públicos, nós passamos a informar, a publicar e a explicar esses indicadores, sempre seguindo os 3 pilares da estratégia, que é cuidar do planeta, acreditar nas pessoas e fortalecer as alianças. Então, nós temos aqui todos os indicadores: consumo de água, resíduos, perdas de insumos no processo produtivo, desperdício de produtos acabados, mulheres na liderança, que tem aquele fato importante também já colocado pelo Gustavo, que entramos no ETF emitido pelo Safra, acidentes de trabalho e as alianças. E outras iniciativas importantes que aconteceram nesse TRI, como a campanha de apoio à causa LGBT, doações, financiamento coletivo e a Semana do Meio Ambiente, que é importante para o engajamento dos nossos colaboradores. Então, só antes de entrar na sessão de perguntas e respostas, é importante compartilhar com todos vocês qual é a nossa agenda de RI até o final do ano. Temos o call, hoje mais tarde vamos ter uma live, estaremos no Rio de Janeiro amanhã, conferências em São Paulo, em Nova York,
Em novembro, nos encontramos de novo para a divulgação do terceiro trimestre, o call no dia 14 de novembro e outras conferências até o final do ano. Então, o objetivo dessa parte era entrar um pouco mais nos detalhes dos resultados e agora a gente já pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no mesmo botão. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Rodrigo Almeida, do Santander. Por favor, Sr. Rodrigo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Gustavo, Fábio, todo o time da M Dias. Queria tentar explorar com vocês alguns pontos aqui hoje. Acho que primeiro eu queria falar um pouco dos repasses de preço, um pouco do ambiente competitivo, principalmente em biscoitos, né? Acho que queria entender um pouco aqui os repasses de preço que vocês têm feito ao longo, principalmente do terceiro tri, como é que a gente pode pensar nesse fator de pricing aí indo para frente, um pouco mais do setor, como é que a gente está vendo o ambiente competitivo hoje, como é que o consumidor está se comportando em luz desses repasses de preço, principalmente com os auxílios ali, como que isso tudo se conversa com volume, né? Que pelo que eu entendi que algumas matérias, acho que saíram na mídia também, vocês estão com volume satisfatório aí já entrando em agosto, se eu entendi correto. E ali, além disso, entender um pouco desse efeito downsizing, né, das embalagens, que eu acho que o Fábio botou bem ali, como é que vocês acham que isso pode reverter indo para frente? Eu acho que também seria útil aqui. O segundo ponto que eu queria explorar um pouco com vocês é um pouco de mix e um pouco da piraquê ali que vocês colocaram, né? Vocês mostraram algumas informações bem interessantes no crescimento da piraquê separado, né? Que a piraquê cresce lá uns 44% versus 29% de biscoitos. Então, queria tentar complementar essas informações com um pouco mais de cor aqui em duas coisas. Primeiro, o efeito que a piraquê teve em preço médio como um todo, e tentar entender de vocês um pouco melhor como é que a Piraquê tem hoje um efeito em margem consolidada dentro da companhia, né? Eu acho que esses pontos seriam interessantes para a gente. Por último, o terceiro ponto que eu queria explorar com vocês é falar um pouco, a geração de caixa você foi um pouco impactada ali pela formação de estoque, né? Entendo que você tem um preço médio mais alto de trigo e das outras matérias-primas, né? Além do câmbio, mas primeiro queria entender um pouco de vocês, aquele ponto que vocês falaram de volume, né? Que pelo que eu entendi, vocês aumentaram um pouco o estoque em volume também. Se pudesse explicar um pouco para a gente essa estratégia e também fala para a gente um pouco do hedge de câmbio, né? Se isso já teve algum impacto positivo ali no segundo tri, como é que a gente pode pensar do câmbio indo para frente ali para o restante do ano. Acho que seria isso aqui, pessoal. Obrigado. Rodrigo, é o Gustavo, obrigado pela pergunta, bom dia. Bom, Fábio me ajuda aí complementando, mas, bom, começando por preço, o que a gente percebe é que esse semestre foi eu falo semestre, mas eventualmente nesse último trimestre, né, do semestre, nós conseguimos concluir todo aquele processo de downsize de embalagem que nós vínhamos comentando, né, como a M Dias é uma companhia, eu diria assim, que em termos de biscoitos, bem maior do que os concorrentes. Nós temos 15 plantas, os concorrentes têm em média ali 2, 3. Então, nós demoramos um pouco mais para concluir todo o projeto de downsize de embalagem. Então, esse projeto foi concluído agora. Então, houve uma captura importante que veio desse processo de downsize. Houve também tabela de preço. Junto com o downsize, o que a gente percebeu é que todos os concorrentes avançaram também na questão de preço. Isso facilitou o crescimento do mercado em termos de preço como um todo. Então, a precificação ela até diria que sim, foi bem mais fácil do que o ano passado, onde nem todos os competidores avançaram no quesito preço. Falando especificamente do biscoito, o Fábio explicou um pouquinho, mas basicamente é isso. Quando você troca a embalagem, as redes elas esperam acabar com a embalagem antiga para começar a colocar na gôndola a embalagem nova, né? Você tem ali uma tentativa de controlar para que não crie uma confusão na cabeça do consumidor. Seria muito ruim ele encontrar
o mesmo produto com 2 embalagens diferentes. Então, você tem esse delay aí e, eventualmente, você perde um pouco de volume nessa troca. Então, isso explica um pouco a nossa queda ali no market share de biscoito. Esse é o primeiro aspecto. O segundo é nesse phase-in, phase-out do downsizing. O segundo, a gente viu uma ação específica de um concorrente importante nosso em 2 categorias. Ali estamos falando do creme cracker e do mamai, que é Maria Maizena, que são itens que têm rentabilidade um pouco mais baixa, mas são itens de volume. E nós optamos por não entrar nessa briga de preço. Entendemos que é uma ação pontual, não sustentável e que deve voltar a patamares de preços anteriores a essa promoção aí vinda do nosso concorrente. Falando um pouco de mix, tem efeito relevante. A margem da Piraquê, Rodrigo, ela é, em média, 400 bips ali maiores do que a margem média da M Dias. Então, isso faz com que a Piraquê puxe, de fato, a rentabilidade da companhia para cima, né? Entrando na questão do estoque, os nossos estoques eles estavam, tanto em função da política de armazenamento físicos, como das posições de hedge, né? Nós passamos a fazer também hedge não só de câmbio, mas também das principais commodities. Aí entra também o trigo e o óleo de palma. Essa estratégia tem dado certo. Os estoques que nós usamos para esse trimestre foram os estoques com preços médios bastante atrativos ali. Muita coisa, a gente pegou, inclusive, estoque anterior, com preço anterior ali ao início da guerra Rússia-Ucrânia. Então, eu diria que nesse aspecto tem dado super certo. O Fábio mostrou aqui o nosso custo de estoque do trimestre versus o custo de mercado, né? Então, sempre a M Dias conseguindo ter um custo inferior ao custo de mercado. Esse é um ponto. Outro ponto a gente tem discutido, a gente tem investido bastante em eficiência, produtividade e também nível de serviço, né? Uma das coisas que a gente tem focado muito quando se olha para nível de serviço é a questão da OTIF, do On Time in Full. Uma das formas de você melhorar a disponibilidade dos seus produtos na gôndola é, eventualmente, garantindo uma ruptura mínima. E para que isso aconteça, você tem que ter um nível adequado de estoques de produto acabado, né? É um trade-off. Você melhora nível de serviço, melhora a receita, resultado. Em contrapartida, você tem que ter um investimento um pouco maior no working capital ali, principalmente estoque de produto acabado. Então, o que explica esse aumento de estoque? Basicamente isso. A gente tem investido em melhoria de estoque. Vocês sabem que recentemente nós contratamos um novo vice-presidente ali de operações, que é o Adil, veio da Solar Coca-Cola, muito com essa nossa ideia ali daquele execução daquele plano ali do primeiro pilar de crescimento, né, que é vender mais, expandindo, crescendo ali para a área de ataque, e para isso você precisa ter um nível de serviço adequado. Então, esse aumento de estoque ali do produto acabado é fruto dessa nossa intenção de expandir com um nível de serviço adequado, aproveitando o máximo as gôndolas disponíveis das nossas categorias. Por último, o estoque de câmbio, hedge de câmbio, tem funcionado sim, Rodrigo. Já estamos aí, implementamos a política desde junho de 2020. Diria que o processo interno está super maduro, com o comitê funcionando uma vez por mês, com a participação dos bancos, e diríamos que estamos com uma posição bastante adequada até para o final do ano. Estamos ali praticamente com 70% do todo o câmbio necessário já redeado a um patamar bastante adequado. Os bancos falam em um câmbio ali de dezembro de entre 5 e 4,80. Enfim, a gente tem navegado muito nessas previsões, com, obviamente, a capacidade de fazer as mudanças, seja através de buybacks, enfim, quando o mercado muda, né?
mas tem funcionado super bem essa política também de hedge de commodity e cambial. Algum ponto adicional, Fábio? Oi, Rodrigo, é o Fábio. Só fazer aqui um breve complemento com relação à Piraquê. Você perguntou quanto que a Piraquê representou no aumento de preço médio, né? Para você ter ideia, a gente tem investido muito na marca, não só no Rio de Janeiro, mas o investimento em nível nacional, né? Com crescimento forte no estado de São Paulo, nos estados da região Nordeste, né? E o que a gente observa é que assim, as vendas em todas essas regiões, elas mantêm aquele perfil, né, desde o momento em que nós adquirimos a Piraquê, que é uma marca de produtos com produtos de alto valor agregado, um portfólio muito forte, né? Então tudo isso está sendo mantido. Então, para te dar uma resposta aqui objetiva, a Piraquê representa um pouco mais de 10% das vendas totais da M Dias, com um preço que é o dobro do preço médio da M Dias, né? Como eu apresentei aqui em um dos primeiros slides, o preço médio do M Dias é de R$ 6. A Piraquê tem um preço médio de 12, né? Então, quanto mais a gente faz a Piraquê crescer, com um preço médio que é o dobro da M Dias, com uma margem bruta, como o Gustavo colocou, que é estruturalmente também superior às outras marcas da M Dias, isso tem uma contribuição direta na lucratividade e na rentabilidade da empresa. Perfeito, obrigado pessoal pelas respostas. Bom dia, boa semana para vocês. Nossa próxima Obrigado, pergunta... Rodrigo. Desculpe. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Fonseca, da XP. Por favor, Sr. Pedro, seu microfone já está liberado. Bom dia, Fábio, Gustavo, Luciano, toda a equipe da M. Dias Branco, parabéns pelos resultados. Eu queria, na verdade, até fazer um follow-up nessa questão de volume. Com essa recuperação de margens e competidores possivelmente não tão ansiosos para ajustar preço, como vocês estão vendo a questão da retomada de volume, se vocês puderem dar um pouco mais de granularidade nesse terceiro trimestre, também por região, tanto na sua zona de ataque, zona de defesa, e também a questão da recuperação do market share, né, nesses pontos que vocês tiveram queda de market share nesse último trimestre, tanto nesse terceiro trimestre quanto para o resto do ano. Oi, Pedro, bom dia. Obrigado pela tua pergunta. Os volumes, você viu que a gente mostrou na apresentação, eles cresceram nas duas áreas, né, área de defesa e área de ataque. A gente realmente, com todos os repasses de preço em função das pressões de custo, tinha muita dúvida em relação à elasticidade, como que os volumes se comportariam. Mas o que a gente tem visto é ainda uma demanda bastante forte pelas categorias que nós atuamos. Os biscoitos estão indo super bem, o downsizing ajudou um pouco a dar mais essa acessibilidade para o consumidor que perdeu um pouco renda em função desses impactos todos aí de inflação. Então, tem sido uma surpresa positiva, né? Porque a opção da M. Dias, desde o início da pandemia, que gerou aquela confusão toda com os commodities, mesmo depois com guerra de Rússia e Ucrânia, a gente tem buscado rentabilizar a companhia, voltar aqueles patamares ali de EBITDA que a gente vem falando entre 15% e 20%. Esse é o nosso target de foco. A gente tem trabalhado muito para isso. Mas os volumes continuam fortes, a gente percebe e nas duas regiões, né? Geralmente, quando você tem os auxílios do governo federal, ele é destinado basicamente para a população mais pobre, mais carente, que está ali concentrada no norte e nordeste do país, né? Então, geralmente, quando isso acontece, tem uma ajuda natural, dado que a M. Dias tem um market share ali norte e nordeste de quase 60%, onde atua. É diferente do sul e sudeste. Então, mas o ponto é que os volumes também vieram super bem nas outras regiões. E eu diria que grande parte disso se deve ao mercado ter precificado como um todo, né? Dessa vez, a M. Dias diria que não saiu na frente, saiu exatamente igual aos demais competidores, com praticamente o mesmo nível de preço ali, com poucas mudanças, né? É lógico, você pega
abre, tem 10, 12 players, você vai encontrar sempre algum ou outro que não entrou, não vem com a mesma proporção de precificação. Mas, via de regra, os principais estão ali navegando no mesmo patamar de preço. Isso tem ajudado também. Quer dizer, a coisa está indo muito, muito igual, né, para todo mundo. Perfeito, muito obrigado. E parabéns novamente pelos resultados. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Por favor, Lucas, seu microfone já está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns, resultado muito forte. Eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, sobre custos. Na ponta, né, aparentemente os custos estão caindo, né, óleo de palma, trigo. Primeiro é perguntar se vocês já estão conseguindo monetizar isso, já estão conseguindo comprar mais barato, ou se talvez eventualmente só numa próxima safra que vocês vão conseguir realmente comprar volumes a preços menores. E aí, assim, a minha pergunta é, os custos caindo na ponta, né? O que você espera acontecer? Esses preços já implicam uma queda de custos para vocês? Ou simplesmente vocês acham que naquele gráfico de vocês, o mercado que está fazendo um catch-up para o custo médio, e você espera alguma estabilização até eventualmente um crescimento nos custos ainda no próximo semestre? E aí a minha segunda pergunta é sobre alguns follow-ups de preço, mas também relacionado a essa questão do custo, que é o seguinte: como vocês enxergam as margens dos competidores, né, ou da indústria? Vocês têm uma estrutura de hedge bem madura, aposto que ninguém mais tem, vocês têm, então se essa queda de custos, câmbio e custos, não pode trazer de alguma forma alguma dificuldade adicional de vocês continuarem aumentando o preço ou reposicionando o preço, tá? Ou eventualmente até uma probabilidade maior de ter alguma guerra de preço, tá? E Gustavo, só um follow-up rápido sobre os gráficos que vocês mostraram. Terceiro tri, ainda tem algum carrego? Eu imagino que sim, tá? Mas se vocês puderem dar mais informação sobre essa mudança, as mudanças de downsizing, o aumento de preço, ou seja, só o que vocês já implementaram ao longo do tri, quanto que ainda gera de impacto positivo no preço médio no terceiro tri. Obrigado. Oi, Lucas. Obrigado pela tua pergunta. Bom, vamos lá. Custo, né? O que a gente está vendo em Chicago de preço ainda não se concretizou. Obviamente é uma tendência. Nós temos falado com fornecedores de físico no mundo inteiro e basicamente, grande parte mais da metade do nosso estoque vem ali, você sabe, de Argentina e Brasil, né? Que são safras que começam ali outubro, né, mais ou menos. Então, ainda não chegou na ponta essa queda de Chicago, até porque o preço caiu, mas os bens aumentaram bastante. Mas, obviamente, que nas nossas previsões, os custos estão apontando para baixo e até a gente entende que podemos, sim, já ter um efeito positivo ainda em 2022. Falando para os próximos TRI, a gente não, você sabe que a gente não fala muito de futuro, de guidance, mas a gente pode esperar ainda um aumento do custo, né? Porque você tem aí estoques que entraram recentemente ainda com preços anteriores a essa queda. Essa queda, só lembrando, né, ela aconteceu muito ali depois que a Ucrânia conseguiu liberar os primeiros navios pós acordo com a Rússia ali, né? Começou com a discussão da rodovia dos grãos e tal, e culminou com a liberação do trigo nos portos ucranianos com o ok da Rússia e tal. Então, mas os fundamentos não mudaram completamente, é muito mais uma percepção de que otimista em relação à questão dos alimentos e dos grãos ali da zona do conflito, né? Então, vai chegar na ponta? Ainda não chegou. Está te respondendo de forma objetiva. Vamos ter ainda aumentos nesse trimestre em função do custo médio e vamos ter também novas precificações. Essa precificação ela já aconteceu, nós protocolamos as tabelas no mês passado. Grande parte desse protocolo
que esse protocolo ela tem em média 30 dias para entrar em vigor, né? Ela começou a entrar em vigor agora, em agosto, e aparentemente, Lucas, tem entrado sem nenhum problema e os volumes continuam fortes, tá certo? Então, o cenário está um cenário bastante positivo ali, no sentido de recuperação de margem em função de algum aumento ainda de custo de alguma commodity. Então, e isso porque ainda nós não enxergamos o reflexo desse novo pacote aí de auxílio vindo do governo federal, aprovado recentemente na Câmara, né? Então, assim, a companhia continua muito realista, mas otimista com o que tem acontecido. A gente sabe que ano eleitoral também tem muito dinheiro que vai acabar indo para a economia. Então, até o momento, diria que deve ter uma compressão ali de margem desse custo aí que entrou agora mais no curto prazo antes dessa queda, mas que nossa visão será afetado pelos aumentos futuros de preço, né? E não tem dos aumentos que já foram feitos nos trimestres anteriores, obviamente que é aumento em cima de aumento, né? Então, você continua usufruindo do benefício do que já foi feito de downsizing de aumento de preço. E os novos também estão indo super bem. Perfeito, obrigado, Gustavo. Obrigado, Lucas. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú. Por favor, Sr. Gustavo, seu microfone já está liberado. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado pela oportunidade. Eu vou aproveitar o gancho de um comentário do Gustavo no comecinho do call sobre o mar revolto da indústria, né, e aqui pensando na volatilidade das commodities. Eu queria voltar no ponto da conciliação do custo de reposição com o desafio de repasse de preço. E aqui seria interessante ouvir de vocês, Gustavo, se vocês acham que a indústria acompanhou esse repasse de preço na mesma intensidade que vocês fizeram ao longo do trimestre. Então, qualquer input da percepção de vocês sobre a relatividade de preço da M. Dias e indústria seria ótimo. O Gustavo comentou que a indústria repassou o preço dessa vez, mas eu queria entender um pouquinho da magnitude do repasse, focando principalmente em massa e biscoito, e pensando no gap de preços, né, entre as categorias da M. Dias versus a indústria. E além desse ponto aqui, pessoal, se a gente pudesse explorar um pouquinho da visão da companhia relativa à manutenção do nível de rentabilidade, né, se é isso que faz sentido, pensando no trade-off de market share e rentabilidade, né, consequentemente aqui, se o patamar de market share atual da companhia está aderente ao business plan, se vocês acham que, enfim, faz sentido trabalhar um pouco mais na recuperação do market share que foi perdido em biscoito. Então, qualquer granularidade nesse sentido aqui seria ótimo. E a última pergunta aqui, pessoal, em relação a mix de canais, a gente viu que cash and carry e distribuidores ganharam espaço no mix de vendas da companhia, né, enquanto varejo e atacado acabaram caindo um pouco. Aí eu queria pegar um pouquinho da granularidade de vocês em relação à zona de ataque e zona de defesa, pensando no mix de canais aqui, né, se essa crescente dos distribuidores é algo relacionado, né, ao crescimento da zona de ataque ou se isso acontece também na zona de defesa, pessoal. Obrigado. Oi, Gustavo, bom dia, obrigado pela tua pergunta. Bom, market share, primeiro a gente entende que continua sendo um market share confortável para a M. Dias, estamos ali próximo de 1/3 de mercado. Essa queda especificamente no biscoito não nos preocupa, a gente claramente veio do downside. Você sabe que a Nielsen ela faz a medição através de quilo, né? Quando você reduz embalagem, você vende a mesma quantidade de embalagem, mas você vende menos quilos. Então, tem um efeito aí importante do downsizing quando você olha para market share de volume, tá? E, mais uma vez, teve uma ação específica de um concorrente específico que promocionou 2 categorias de muito volume e nós optamos por não seguir. Então, foi uma coisa bem pontual. Nós acreditamos na retomada do market share de biscoito para ali um pouco acima de 1/3 de mercado, tá? Olhando eu estou aqui com os dados de biscoito e massa. Quando a gente olha para biscoito, vamos lá, no TRI, a gente cresceu, a gente colocou 15% de preço. Eu diria que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de 10 concorrentes, só 3
não precificaram ali na mesma proporção, né? Ficaram abaixo de 10, abaixo de 8%. Então, os outros todos vieram juntos com o crescimento de precificação da M-Dias. Quando você olha para a massa, a gente até precificou menos do que os nossos concorrentes. Nossos concorrentes, ali o segundo, terceiro e quarto, a gente está falando de um preço médio ali de 9% no TRI. A gente tem visto concorrentes players crescendo o preço na ordem de 13% e 10%. Foram até mais do que M-Dias. Então, quando a gente olha para mercado, volume, essa precificação que a gente conseguiu não foi uma coisa específica da M-Dias, e não preocupa muito em relação a market share e volume, porque, como eu estou te mostrando aqui, o mercado está vindo junto, né? Salvo algum outro player com alguma ação específica. Então, acho que termos de market share é isso. Nada tem nos chamado a atenção nesse momento. Fábio, você quer fazer comentário? Falo sim. Você colocou no modo? Tá. Então, vamos lá, Gustavo. Então, com relação ao mix de canais, tri contra tri, ano contra ano, a receita cresceu em todos os canais, em todas as regiões. Tá? A questão que você colocou do cash and carry, que acabou ganhando um pouco de espaço no mix, é muito mais em função de uma recuperação dos volumes nesse canal, né? Aí isso conversa com a resposta do Gustavo, que o nosso aumento de preço ou reajuste de preço, tanto em biscoitos quanto em massas, está relativamente em linha com o do mercado, né? Diferente do que a gente observou ali em 2020 até meados de 2021, que o aumento da M-Dias estava muito acima e alguns concorrentes não tinham feito aumento. Então, em categorias com volumes muito grandes, né, que são aquelas categorias importantes no canal Cash and Carry, você acaba tendo uma retração do volume. Então, o que a gente viu nesse momento foi uma recuperação dos volumes nesse canal, nas duas áreas comerciais, na defesa e no ataque. A questão dos distribuidores, houve crescimento dos volumes nos distribuidores tri contra tri, ano contra ano, né? O que conversa com a nossa estratégia de ganhar capilaridade na distribuição na área de ataque, né? Então, a gente fez aí ao longo dos últimos trimestres parcerias com vários distribuidores nessas regiões. Isso tem trazido resultados muito bons, né? Tanto em volumes quanto em margens. Tá super claro, Gustavo, Fábio, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG. Por favor, seu Thiago, seu microfone já está liberado. Muito obrigado. Boa tarde agora, né, Gustavo e Fábio. Só um follow-up na fala do Gustavo, que era justamente a minha pergunta, essa última, quer dizer, quando você compara, Gustavo, os preços, né, o repasse de preços da M-Dias com a concorrência no TRI, só para ter certeza que a gente está falando de bases comparáveis. Então, quando eu olho, por exemplo, o aumento de preço TRI a TRI, médio em biscoito de 22,8% em M-Dias, esses 15 que você menciona é o que foi repasse efetivo, quer dizer, repasse de tabela, e a diferença provavelmente está associada a mix, a ajuste de embalagem e descontos e assim por diante. A mesma pergunta em massa, quando eu comparo 16,7% sequenciais de preço contra o, se não me engano, 9 que você mencionou. Só queria ter certeza que a gente está falando das mesmas bases, né? Primeira follow-up. E aí a segunda pergunta sobre, que talvez ajude até a gente, né, a resumir a discussão de market share e preço. Eu não sei se vocês conseguem falar um pouco para a gente tem os dados que vocês reportam sobre market share de volume, se a gente não consegue vocês não conseguem falar alguma coisa ou dar alguma granularidade sobre share valor nessas duas categorias, principalmente biscoito e massa. Eu acho que, de certa forma, daria alguma esclarecida adicional. Essas são minhas duas perguntas. Tiago, bom dia, boa tarde. É o Fábio aqui que está falando. Só para esclarecer aqui os números, né? Então, o 15% de biscoitos e 9% de massas que o Gustavo comentou são números da Nielsen, né?
No médio prazo, eles coincidem com o sell-in. Agora, esses são os números de sell-out, e são os números que a gente tem disponíveis para comparar com os outros players, né? Então, essa é a diferença entre os números. Um é sell-in e o outro é sell-out. A questão do market share valor, a tendência é muito parecida com o que a gente apresentou em market share volume, só que a queda ali em biscoitos ela é um pouco menos acentuada quando a gente olha o valor. Excelente. Então, se eu puder, então, refrasear minha primeira pergunta no sentido de vocês podem dar um pouco de granularidade para a gente nessa variação sequencial de preço em biscoito e massa, de preço médio, quanto que é aumento de preço efetivo, ajuste de tabela que ocorreu ao longo do segundo TRI, sem falar do terceiro TRI que o Gustavo já mencionou, e o quanto que a gente consegue explicar por outros fatores, como, por exemplo, downsizing de embalagem, descontos e mix, etc. Então, assim, a gente não vai abrir o detalhe, porque isso a gente prefere, assim, manter, assim, só com a empresa, né? Mas o que eu posso te falar é que a mudança de tabela aconteceu no início do trimestre, né? E aí, assim, ela foi sendo realizada ao longo do trimestre, mas a mudança aconteceu no início do trimestre. Sem dúvida, é um fator importante, mas outros fatores também contribuíram, né? O próprio crescimento mais acelerado da Piraquê. A Piraquê, como eu coloquei aqui na primeira pergunta, se eu não me engano, foi do Rodrigo, a Piraquê representa mais de 10% da empresa, com um preço médio, que é o dobro do preço médio da M Dias. Piraquê tem R$12, M Dias 6, né? E é a marca que cresceu mais que as outras marcas da M Dias. Então, esse também é um fator importante. A redução de embalagens é algo que aconteceu gradualmente ao longo do trimestre, como a gente mostrou naqueles dois gráficos que trazem o Cracker e Maria Maizena, né? Especialmente na categoria de biscoitos. Então, fica aqui um carrego favorável para o terceiro trimestre. Os descontos ficaram basicamente estáveis, né? Quando a gente olha ano contra ano e mesmo tri contra tri. E aí tem talvez um último aqui fator, que é o crescimento daquela categoria outros, né? Que assim, já tem contribuição da Latinex e mais para frente vai ter a contribuição também da Jasmine. Então, assim, acaba sendo um conjunto, Thiago, mas assim, sem dúvida o reajuste de preço é importante e diferente do que a gente viu lá em 2020, início de 2021, dessa vez parece que o mercado seguiu a mesma direção. Não, perfeito, Fábio, super claro. E se eu puder, uma última pergunta agora na discussão de custos e da recomposição de estoques, que já foi bastante discutida. Quando a gente tenta, né, quando a gente olha essa variação da tua linha de estoques no teu balanço, vis-à-vis, né, a tua abertura de preços médios, né, das principais matérias-primas no teu estoque, dá a impressão que obviamente, teu volume estocado parece ter crescido bastante no segundo TRI em relação ao primeiro TRI, mas eu queria entender com relação a uma média histórica, um horizonte passado um pouco mais longo, se hoje, né, no final do segundo trimestre, a M Dias ela estava, em termos de volume de estoque, muito mais estocada do que historicamente ela esteve, porque dá a impressão que vocês estavam com um estoque mais curto até o primeiro trimestre, acho que ao longo de 2021 até o primeiro trimestre de 2022, e agora vocês voltaram num volume de estoque mais parecido com a média histórica. Eu só queria entender se essa leitura ela é correta. Deixa eu... Fábio me ajuda aqui e complementa, mas assim, ó, vamos dividir aqui, tá, Thiago? A gente teve aumento de estoque de produto acabado e teve aumento de estoque de matéria-prima, né? Aquelas duas estratégias que eu te falei. Matéria-prima, estratégia de custo menor do que o mercado, então a gente tem aquele jogo tanto com o estoque físico quanto com as posições redeadas. No caso da matéria-prima, você vai ver que o aumento de estoque ele se deu em função do aumento de custo, né? Ele está mais, principalmente, ele tá mais caro, quando você compara com exercícios anteriores, em função do preço mais alto. Quando você olha para o estoque de produto acabado, esse cresceu volume mesmo. Foi um crescimento importante tri contra tri.
porque aí sim a gente entendia que nós não tínhamos níveis de estoques adequados para esse trabalho de crescimento de nível de serviço e, consequentemente, maior disponibilidade dos nossos produtos na gôndola para o consumidor. Então, tem sido um investimento nosso em várias frentes, planejamento integrado, sistema, frota, CDs, mas também nível de estoque de produto acabado. Então, essas são as duas diferenças. Um, muito mais ligado ao aumento do custo do estoque, então ele cresce em valor, e o outro não, cresce em volume. Super claro, Gustavo, obrigado. Tiago, eu queria só fazer um complemento aqui à fala do Gustavo. O principal objetivo aqui foi a gente entrar no terceiro TRI com custos objetivos, né? Com custos competitivos. E quando eu olho o inventário nos clientes, né? Considerando esse inventário que eu tenho dentro de casa, o inventário nos clientes hoje, olhando as categorias de biscoitos e massas, está abaixo do patamar histórico, né? Então, como o Gustavo colocou já também aqui nas perguntas, nas respostas, né, a gente vê um cenário de demanda favorável, né? Eu olho que eu tenho estoque em nível abaixo do histórico nos clientes, então eu acabei me estocando um pouco mais para aproveitar bons momentos de compra das commodities e transformar essas commodities em produtos acabados também para entrar competitivo no terceiro TRI. Não, tá perfeito. Obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, Isabela, seu microfone já está liberado. Obrigada, boa tarde para todos, Gustavo, Fábio. Eu tenho duas perguntas. A primeira, ainda um pouco nessa discussão do custo e de preços, né? Quando a gente olha a composição de estoque de vocês, isso implica num aumento ainda de custo ano contra ano, olhando para segundo semestre, né? Então, eu queria entender um pouco o preço nesse curtíssimo prazo, ou seja, se vocês anunciaram esse aumento no terceiro TRI, se ainda precisa de mais para recompor margem para o segundo semestre. E aí é um pouco da discussão da competição, né? Vocês acabaram de falar que o competidor ele roda com estoque hoje abaixo da média, e pensando que a gente está num ponto de inflexão aí, talvez, da commodity, como que vocês imaginam essa volta do ciclo, né, em termos de precificação da indústria? Que o competidor, historicamente, ele é um pouco mais volátil, né, nessa estratégia, e como daí vocês imaginam essa equação preço-volume na volta do ciclo das commodities, né, não só o trigo está caindo, como o óleo, etc. E aí, um pouco dessa pergunta olhando para o médio prazo, né? Vocês falaram que vocês objetivam voltar para uma margem de 15%, 20%. Qual que é o driver hoje principal para isso? É o custo acomodando num patamar mais baixo e o preço segurando? É alguma outra grande iniciativa, né? Vocês já fizeram várias iniciativas de corte de custo e despesa. Então, queria entender qual o caminho, né, para essa expansão de margem, que eventualmente pode até dobrar, né, dos patamares que a gente está conseguindo ver hoje, como média de ano. Obrigado. Isabela, obrigada, Gustavo. Vamos lá. Aumento de custo, aumento de preço, a gente não tem nenhuma previsão de novos aumentos, como eu comentei anteriormente, a gente fez agora protocolamos em junho, em média está entre 6% e 8%, tá? Passaram a vigorar a partir de agosto, as novas vendas já estão acontecendo com preços novos, volumes continuam fortes, porque a gente está vendo na gôndola, salvo algumas categorias específicas que os competidores estão indo. O que é específico? Por exemplo, está com um pouco de dificuldade na margarina, tem uma briga grande ali no Norte-Nordeste com as duas principais companhias de margarinas, que atuam no setor de margarinas também, então tem sido um pouco mais difícil de precificar a margarina, e um pouco também da farinha, principalmente a farinha industrial. Fora isso, principais categorias de massas e biscoitos
mais uma vez, o preço tem ido bem. E a gente entende que deve se consolidar ainda mais esses aumentos que eu comentei com a chegada desses auxílios, né, que foram recentemente liberados na ponta. Isso deve aquecer ainda mais ali as nossas categorias. Então, olhando para frente, nós não temos mais previsão de novos aumentos daqui para frente, né, tirando esse recente. Agora, o mundo muda, né? Ninguém esperava pandemia, ninguém esperava a guerra de Rússia e Ucrânia e, enfim, tivemos que navegar nesse mar revolto. Se tudo continuar como a gente está vendo hoje, esse deve ser nosso último aumento do ano, tá certo? Isso é o que a gente pode falar. Olhando para o drive do que a gente tem feito, tem usado de alavanca para o 15 e para o 20, primeiro, nós não estamos olhando, esperando apenas uma queda dos custos, né? Quer dizer, não é o custo que vai nos levar ao 15 e 20, vai ajudar muito e nós, assim, continuamos torcendo muito para que isso aconteça, para que esse ciclo volte aos patamares anteriores, antes de pandemia e guerra e tal. Só que tem diversas outras alavancas importantes, por exemplo, lançamento de novos produtos, expansão da marca Piraquê, que tem maior margem, maior agregação de valor. Tem a estratégia de aquisição de companhias com margens maiores do que a média da M. Dias. Esse é o exemplo do recente do Latinex e Jasmine. Tem a questão da qualificação da venda, né? Quer dizer, o canal adequado com as marcas certas, tem o fortalecimento das marcas, você consegue também vender com mais preço, você acaba oferecendo uma percepção de qualidade maior para o consumidor. Então, e, obviamente, com controle dos gastos. Só que controle dos gastos tem um limite, né? Chega uma hora que você precisa, não tem mais o que você fazer, você acaba destruindo o valor e atrapalhando a operação. Então, mas obviamente que custo vai ter seu papel importante nessa trajetória ali dos 15 e 20. Tá claro, obrigado. Obrigado, Isabela. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Gustavo Teodósio, que fará as considerações finais da companhia. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom, queria agradecer a todos a participação, dizer que a companhia continua à disposição de vocês para futuras perguntas, dúvidas. Nosso time de RI está todo completo aqui. Enfim, conte conosco para dúvidas, eventuais dúvidas futuras. Grande abraço e nos vemos na próxima teleconferência. Muito obrigado a todos. A teleconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma excelente tarde.